Muito bom dia. Quero ler a palavra do Senhor ao seu coração para esta devocional no livro de Provérbios, capítulo 30. Os versículos de 7 ao 9, onde registram as seguintes palavras proferidas pelo rei Agur. Acompanhe comigo. Duas coisas te peço. Não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dai-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. O rei Agur, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor e na sabedoria do Santo Espírito, ele nos ensina de uma forma muito clara, objetiva e incisiva como que você e eu devemos agir, proceder nesta vida, quando o Senhor nos permite viver e passar e peregrinar neste mundo, de um lado, tendo, vamos dizer assim, uma situação de vida um pouco mais folgada, com bens materiais, com uma situação financeira melhor, ou se não, o contrário. Uma vida mais apertada financeiramente, com grandes dificuldades, provações, aflições, dificuldades, as coisas sempre exprimidas e no limite. E então, o rei Agur, pensando nessas oportunidades, momentos que passamos na nossa vida, que o Senhor nos permite experimentar enquanto peregrinamos e caminhamos neste mundo, ele volta-se para o Senhor, ele busca o Senhor em oração e ele fala e ele abre o seu coração ao Senhor dizendo a Deus: duas coisas te peço. Quais? Não mas negues antes que eu morra. Olhe só. Como que você deve viver e ter uma vida com sabedoria, guiada pelo Espírito Santo do Senhor, segundo a palavra do Senhor. Diz: afasta de mim a falsidade e a mentira. Aqui tem a ver com o quê? Com o caráter. Sim, tem a ver com a sua maneira ética, moral, espiritual, vida de fé, de integridade, de retidão na presença do Senhor e aos pés do Senhor, no seu convívio familiar, no seu convívio social, no seu convívio e no seu relacionamento com os irmãos na fé em Cristo Jesus. Então, ele diz, olha só, duas coisas peço ao Senhor, não me as negue antes que eu morra. A primeira, afasta de mim a falsidade e a mentira, tem a ver com caráter. A segunda, não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Então me des o quê? O pão que me for necessário. Se além disso o Senhor te conceder outras coisas mais, amém. Louvado seja o Senhor por isso. Mas ele já suprindo as suas necessidades, o pão que me for necessário significa todas as coisas que envolvem a sua vida pessoal, individual, familiar, a sua vida social, a sua vida espiritual, a sua vida como filho e servo do Senhor. Me des o que for necessário, o pão necessário. E continua ali dizendo, para quê? Existe uma finalidade, existe um propósito que você deve refletir e pensar, olha, para quê? Para não suceder que, estando eu farto, te negue. Muitos, quando recebem do Senhor bens, conquistas materiais, financeiras, econômicas, intelectuais, acadêmicas, afastam-se e distanciam do Senhor, negando-o. Talvez esse seja o seu problema. E continua também, mas também, Senhor, diz ele. E aí você vai dizer, mas quem é o Senhor? Peraí, nunca ouvi falar do Senhor, afinal eu tenho tudo. Eu, com os meus esforços, consegui tudo isso. E ele continua dizendo, ou que
empobrecido eu venha a furtar e profane o nome de Deus. Então note que você deve ter uma vida equilibrada, vivendo com sabedoria, com discernimento, com satisfação, alegria no coração, que aquilo que o Senhor te dá é o necessário para cada dia. E você deve continuar lutando, batalhando, trabalhando, se dedicando, consagrando-se ao Senhor, aonde quer que você esteja e o que quer que você venha fazer, sobretudo na obra do Senhor. E assim Deus te abençoe. Muito obrigado, ó Pai, pelo ensinamento que o Senhor nos dá e nos revela na sua palavra, que o Senhor assim nos leve a viver na presença do Senhor, aos pés do Senhor e na dependência do Senhor. Não nos dê a riqueza para que venhamos a afastar-nos e a distanciarmos do Senhor, e nem a pobreza para que venhamos a blasfemar o teu nome, mas nos dê o pão que nos é necessário a cada dia para o seu louvor, honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Que assim você tenha esse propósito, desejo e vontade no seu coração, servindo e vivendo na presença do Senhor hoje e sempre. Amém.